Reconhecimento é algo que todo mundo busca, seja em qual for a área que atua. É claro que é bom ganhar dinheiro, ter estabilidade e todas essas coisas não são substituídas por reconhecimento. Ninguém paga as contas com aplausos, mas é extremamente satisfatório ouvir de alguém palavras elogiosas pelos seus feitos profissionais. O Diogo Barbosa é um cara que não tem muito reconhecimento por tudo que ele construiu na carreira. Costumeiramente é tratado como um jogador qualquer, pois poucos realmente valorizam o jogador tanto quanto ele merece e já se mostrou um profissional vitorioso e de altíssimo nível no futebol brasileiro. Maltratado por muitos torcedores por onde passou, o jogador hoje deu a volta por cima e fez muitos críticos calarem a boca e reconhecerem que ele realmente tá muito bem, colocando até mesmo o seu grande ídolo e referência na lateral esquerda no banco de reservas. Mas você sabe que um dos motivos que fizeram o jogador dar a volta por cima foi algo que aconteceu na sua vida pessoal? Sabe o que é que ele está fazendo para calar a boca de todos aqueles que o criticam? Fica tranquilo que a gente vai contar melhor essa história. Mas antes, se você não é um inscrito no nosso canal, quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora para apoiar o nosso trabalho e assim você também recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias a gente traz para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo o que acontece no mundo da bola. Quando vocês pegam no pé de um jogador, você não sabe o que acontece com esse jogador no vestiário. O jogador estava com o filho dele no jogo, o filho dele estuda no colégio, as críticas, vocês têm todo o direito de criticar, mas tem alguns jornalistas que depois vocês acham que eu persigo vocês, é que pegam tanto no pé, que jogam tanto o jogador contra a torcida, que acontece aí. Ninguém me perguntou, né, do Diogo Barbosa, foi campeão da Libertadores, campeão da Recopa, do Thiago Santos, do Tassiano, do Lucas, ninguém lembra. Porra, os caras estão arrebentando lá. Por que será? Eles voltaram, eles tinham desaprendido a jogar? Então aqui, sabe, tem que parar com essa mania de... Pode criticar o jogador, tudo bem, agora quando é demais, quando é demasia, jogar o jogador contra a torcida, assim, aí daqui a pouco tem que... Não tô falando só do jogador, aí daqui a pouco tem que mandar o clube, tem que mandar o jogador embora, porque ele não tem mais ambiente com a torcida. E como fica o treinador? Como fica o treinador? O Renato Gaúcho sempre foi um grande defensor dos seus jogadores, mas nem ele conseguiu salvar o Diogo Barbosa da fúria da torcida do Grêmio, por culpa da imprensa que crucifica, da torcida que muitas vezes cobra além do que é normal e também por culpa do próprio jogador, que apesar de ser excelente lateral, muitas vezes acabou dando motivo para a torcida pegar a birra dele. Mas a gente tem que concordar, não dá pra tratar um cara que foi campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, vice-campeão mundial, como um jogador qualquer, né? Como um bagre. Sempre me lembro da situação do Ricardo Oliveira, um jogador que nem preciso falar nada, né? Brilhou na Europa, seleção brasileira, grandes clubes do Brasil e quando era novo foi recusado por um avaliador que disse que ele não tinha nível para jogar na Série A, que era um jogador de Série C. Isso sempre me fez pensar que apesar do nítido erro de avaliação do cara que fez a avaliação do Ricardo, era óbvio que o jogador, para chegar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, precisava realmente ter um nível muito, mas muito alto. E se para chegar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro não é algo fácil, se manter é algo mais complicado ainda. E o Diogo Barbosa tá há 14 anos jogando em grandes clubes no futebol brasileiro. Tem 8 anos que ele defende clubes que sempre estão brigando por títulos no Brasil. Então realmente, não dá pra falar que um cara desse não é bom de bola. Revelado pelo Vasco da Gama em 2010, ele fez poucos jogos pelo Gigante da Colina. Passou pelo Sport, Guarani, Coritiba, Atlético Goianiense e o Goiás antes de chegar ao Botafogo em 2016. E foi no Glorioso que ele definitivamente se destacou e mostrou que ia ser um daqueles laterais que jogaria toda a carreira em grandes clubes aqui no Brasil. Brilhou demais no Fogão em 2016, fez inclusive parte da seleção do Campeonato Carioca. Depois do destaque com as atuações em 2016, no final daquele ano ele foi para o Cruzeiro, onde venceu o seu primeiro título nacional, a Copa do Brasil de 2017, e sendo um jogador bem importante para a equipe. Que essa camisa pesa muito, eu avisei. Falaram demais, falaram que o Flamengo aí é Cruzeiro campeão. Atura ou surta? Aqui é Cruzeiro, caralho. Atura ou surta? Atura ou surta?
Em 2018, ele deixou o cabuloso e foi defender o Alviverde Paulista, o Palmeiras, onde ele já chegou causando na apresentação coletiva ao lado do antigo rival Marcos Rocha. Tranquilo, tudo resolvido já, a gente estava conversando lá dentro sobre isso também, mas ali faz parte, né? A gente sabe a grandeza do Atlético, ele sabe o tamanho do Cruzeiro. Então, naquele momento dentro de campo, cada um queria defender o seu clube da melhor maneira possível. E quando tinha clássico, não tinha amizade. Era pancadaria, era o respeito em cima de tudo. Mas eu acho que no ano passado eu fui melhor. Será? Você ganhou o Mineiro, ganhou a Copa do Brasil. Nos clássicos eu fui melhor. Em título eu fui mais. Entre altos e baixos com a camisa do Verdão, muito por conta de algumas atitudes que eram imaturas, ele foi campeão brasileiro e muito se falava do quanto muitas vezes ele parecia deslumbrado com a fama e o status que atingiu, como se na marra ele tentasse ganhar o reconhecimento que ele acreditava merecer. Quem é que não se lembra da discussão entre ele e o Reinaldo, que ficou famosa na época que o jogador do Palmeiras chamou o lateral que atuava pelo São Paulo de fraco, aliás, chamou de muito fraco. O Diogo deixou o Palmeiras em 2020 para jogar pelo Grêmio. No Palmeiras ele fez mais de 100 jogos com a camisa do Verdão e no Grêmio mais uma vez ele teve uma passagem por um gigante do futebol brasileiro, onde vestiu a camisa do clube por mais de 100 jogos. Pois é, não é um cara qualquer. Você pode falar o que for, mas o cara vestir por 100 vezes a camisa do Palmeiras e do Grêmio, meu irmão, não é pra qualquer um. Não é só teimosia do treinador em escalar, o cara tem condições pra isso. Só que o Diogo, entre o bom desempenho que ele teve, destaque no Botafogo em 2016 e o ano de 2023 no Grêmio, teve uma queda de rendimento muito grande, principalmente pela irregularidade nesse período. A torcida do Grêmio detestava o jogador, com muita gente querendo ele fora do clube de qualquer maneira. E o Diogo foi então negociado com o Fluminense para jogar ao lado do seu grande ídolo e referência na posição, o Marcelo. Primeiro feliz, né, por trabalhar com o Marcelo. Acho que o Marcelo é um ídolo para todo mundo da posição, né? Quando eu encontrei ele, dei um abraço nele, me desejou as boas-vindas, eu ainda falei, porra, sou teu fã, né? Acho que é normal, todo mundo da posição é muito fã do Marcelo. E o Fluminense sempre foi um time que sempre revelou muitos jogadores, né? E no Fluminense, o Diogo foi campeão da Libertadores, teve participação importante na campanha do título, foi vice-campeão mundial. Não dá pra dizer que um cara desse é um bagre, como muita gente insiste em dizer. E agora, ele tem sido importante demais pro Fluminense, num feito que parecia impossível há poucas rodadas, com muita gente dizendo que o Flu iria cair, que não tinha mais salvação. Mas com uma arrancada incrível, o time saiu da lanterna do Brasileirão e agora está a um ponto de deixar a zona do rebaixamento, com todo mundo já confiante que o atual campeão da Libertadores vai escapar dessa situação já na próxima rodada. E adivinha só quem vem sendo um dos destaques da equipe? Ele mesmo, Diogo Barbosa. 4 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro e o jogador colocou o seu ídolo Marcelo para pegar um banquinho. E com o Mano Menezes já avisando que o Marcelo vai ser utilizado como meia, o lateral do Fluminense é o Diogo Barbosa. Se daqui a alguns dias sentarmos novamente, frente a frente, como costumo fazer, chegarmos a uma outra conclusão, bom, aí nós vamos fazer, tá? Isso vale para todos. E o meu comportamento em relação a eles sempre privilegia a equipe. Eu acho que o treinador tem que tirar o melhor daquilo que ele tem. Eu estou tentando fazer isso desde que aqui cheguei. Estabelecer parâmetros para eles, onde devemos estar, quando não estamos, onde temos que chegar, e para chegar o que temos que fazer. Né? Então, esse é o papel de um treinador, de um comandante, e é isso que vai valer para todo mundo. Na última rodada, o tricolor carioca venceu o Bahia e foi uma partida em que o Diogo Barbosa simplesmente jogou fino da bola, mostrando que vive grande fase, e isso também tem muita relação com o que hoje o mais maduro lateral esquerdo vive fora de campo. Eu fico feliz pela minha atuação, né? Eu ando muito feliz na minha vida, né? Eu acabei de ser pai, né? Acabei de ter gêmeos, Noah, Caleb. Um beijo para eles, para minha mulher, Thalita, para minha mãe, para minha família. Estou muito feliz aqui no Fluminense e acho que isso vai se refletindo dentro de campo.
Tô feliz também pelo time. É a 4ª vitória seguida no Campeonato Brasileiro. A gente precisava disso. As vitórias vão retomando a nossa confiança. E eu acho que cada jogador tem crescido. E é por isso que a gente tem vencido. O Mano chegou, colocou o estilo de jogo dele e tem surtido efeito, né? A gente mudou a chavinha, mudou a forma de pensar e isso tem se refletido dentro de campo. Feliz pela vitória, feliz pelo momento e mais uma vez, beijo, Noé Calé, papai te ama. O futebol, cara, é realmente maluco. Um cara com passagens por tantos clubes grandes é tratado como ruim. Em um momento, ele é odiado por uma torcida, troca de clube, ganha o título mais importante do continente, vai jogar ao lado do seu grande ídolo, coloca esse ídolo no banco de reservas e vira peça importantíssima na arrancada do clube para permanecer no campeonato mais importante do país. Pois é, futebol, senhoras e senhores. Mas e você? Concorda que o Diogo Barbosa não é esse bagre que falam? O cara tem uma carreira muito vitoriosa, né? Mas qual que é o seu veredito sobre o jogador? É um cara que deu sorte, viveu bons momentos, mas é muito irregular? Ou é craque de bola? Comenta aqui, quero saber o que você pensa sobre o Diogo e não esquece do like no vídeo. E cara, você viu esse vídeo aqui, quando a gente fala sobre o Thiago Silva? Clica aqui que eu quero te explicar melhor essa história.